quero não. Fala, pessoal, seguindo aqui nossas atividades, a gente começa a falar da medula, tá? A medula vai ter em torno de 40 centímetros e ela vai ligar o nosso sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico, né? Que vai ser composto por todos os nervos que vão ramificar dela. O interessante é o seguinte, enquanto a medula ela vai ter essa questão de substância cinzenta em branca, diferente do cérebro. Vocês lembram que eu falei que no cérebro nós temos os neurônios, os corpos celulares dos neurônios na beirada, na periferia, por isso que é mais escuro. E a parte clara é onde fica os axônios. Na medula isso tudo é invertido. No meio da medula eu tenho corpos celulares e os axônios eu tenho saindo para as beiradas, que é o inverso do cérebro, tá? Tanto a... Por isso você vê, ó, a massa cinzenta no cérebro está na beirada, substância cinzenta, e a substância branca no interior. A medula já é o contrário. Tanto o cérebro quanto a medula, todos os órgãos lá da cabeça, que é o encéfalo quanto a medula, vão ser revestidos por 3 membranas, que nós chamamos de meninges, tá? Deixa eu ir pro site lá, que ele tem figuras bacanas. Aqui, ó. Opa, só ligar meu computador. Vamos ver as meninges aí, ó. São 3 membranas. A primeira é chamada de dura mater, é a mais externa. Ela está logo abaixo do nosso osso, tá? Depois você vai ter debaixo da dura mater, você tem uma outra membrana que é a aracnoide. E depois ainda você tem a pia mater, tá? Que é fininha e está aderida ao seu cérebro. A inflamação nessas membranas, que envolve tanto o cérebro quanto a nossa espinha, né, medula espinhal, é a famosa meningite, que pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos, tá? Aqui, ó, você vê, ó. A primeira, a segunda, aqui está a terceira e aqui está a nossa massa de neurônios que compõe o cérebro. Show, né? Aqui, ó, falando da medula espinhal, você vê a massa cinzenta está no meio e a parte clara do lado de fora. Isso se deve que o neurônio, o corpo celular fica no meio e os axônios vão para as beiradas, ó. Tá? E aqui você tem as membranas do mesmo jeito que nem lá na cabeça, elas protegem também a medula espinhal, as 3 membranas. Olha aqui para você ver, ó. Eu tenho um corpo celular aqui no meio, o axônio vai asa para fora, ó. Tá vendo? Vamos voltar para o livro agora. Agora nós vamos falar do sistema nervoso periférico. O que nós precisamos de entender do sistema nervoso periférico? Vão ser todos os nervos que ramificam. Ó, todos os nervos que saírem da medula aqui, ramificarem para os braços, para as pernas e tudo mais, são chamados de sistema nervoso periférico. Ok, pessoal? Isso tem que ficar claro para vocês. E aí é o seguinte. Nosso sistema nervoso periférico, ele vai ser composto, tá, por nervos ou neurônios do seguinte tipo: os sensoriais e os motores. Os sensoriais é o seguinte, são os neurônios que vão transmitir informações do corpo para o sistema nervoso central. Por exemplo, sabe aquela brincadeira do cara dar uma martelada no seu joelho, para o seu joelho dar uma mexidinha? Quando eu dou uma martelada aqui, ó, olha lá, ó. Ao meu sistema, meu nervo sensorial. Vamos fazer de novo, ó. O vermelho é o meu neurônio ou nervo sensitivo ou sensorial, e o verde é o que eu chamo de neurônio motor ou efetuador.
Quando eu bato o martelinho aqui, eu tenho um neurônio responsável por receber esse estímulo da martelada e transmitir até meu sistema nervoso central, que no caso aqui é a minha medula espinhal, né? Que está dentro da minha coluna, que faz parte. E depois, aqui mesmo na nossa medula é elaborada uma resposta, né? Uma informação que é de contração muscular, e essa informação vem sendo trazida até um músculo que contrai e minha perna mexe, ó. Olha que interessante, ó. Nervo sensorial trazendo informação, e aí ele vai passar para o nervo motor. E aí ele contrai a perna e gera o movimento, ok? Nós vamos falar isso com mais detalhes, mas aqui é só para falar o que é o nervo sensitivo e o nervo motor, ok, queridos? Então, esses caras, os nervos do nosso sistema nervoso periférico são divididos dessa forma. E o nosso sistema periférico vai ser dividido em dois ramos, o somático e o autônomo. O sistema nervoso somático vão ser os nervos que compõem o sistema nervoso periférico, ó, SNP, sistema nervoso periférico, vai ser dividido em somático e autônomo. O somático é todo mundo que está relacionado a fazer atividades que nós comandamos, ou seja, ações voluntárias, ok? Caminhar, sentar, essas coisas, tudo são realizadas pelo sistema nervoso somático, porque quando eu quero fazer isso, eu faço. O sistema nervoso autônomo já regula ações involuntárias, como os batimentos cardíacos, a respiração, a digestão, produção de suor, de lágrima. Essas atividades são feitas pelo nosso sistema nervoso periférico, porém, eu não comando isso. Então, chamo isso do meu sistema nervoso que faz essas atividades, sistema nervoso periférico autônomo, ok? E aí é o seguinte, o sistema nervoso periférico autônomo pode ser subdividido ainda em dois ramos, assim, digamos assim, duas funções. Ele executa duas funções. E ele é dividido em sistema nervoso periférico autônomo simpático e parasimpático. Basicamente, essas duas divisões trabalham de formas contrárias, que é o que eu chamo de antagônica. E eles fazem isso através de neurotransmissores também, que são hormônios. E assim que funciona, ó. Meu sistema nervoso periférico autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático, vai funcionar assim. Enquanto a parte simpática faz a minha pupila, que é a bolinha do olho, dilatar, a parasimpática faz contrair. Enquanto um inibe a salivação, o outro estimula. Enquanto um aumenta os batimentos cardíacos, o outro reduz. E assim o nosso corpo regula o seu funcionamento normalmente. Por exemplo, você tomou um susto, o que acontece? Seu coração dispara. Dispara porque o seu sistema nervoso simpático ativa o batimento cardíaco para aumentar a circulação, aumentar a oxigenação, para você ter energia lá nas suas células, devido ao oxigênio, produzindo energia nas mitocôndrias, e aí você pode fugir, brigar, fazer qualquer coisa. Só que você imagina, você toma um susto, seu coração dispara e você fica com o coração disparado o resto da vida. Não pode, né? Então você tem uma outra parte do seu sistema que vai regular o quê? Vai reduzir seu batimento cardíaco após aquela situação, para você voltar aos batimentos normais, senão você fica com um coração disparado o resto da vida. E assim para várias coisas. Enquanto você come, um sistema vai ativar a digestão, o outro vai inibir. Tá? Enquanto um contrai sua bexiga, o outro relaxa. Então essa é a brincadeira. Entendeu? Essa é a brincadeira da história. Um faz uma atividade, o outro faz outra. E aqui, pessoal, para a gente ir fechando, nós vamos falar a respeito do ato reflexo e o arco reflexo. Deixa eu ver aqui para onde a gente vai depois. Tá ótimo. Olha aí, ó. O arco reflexo é o caminho que o nosso corpo executa quando quer executar algum reflexo. Vocês já ouviram falar de reflexos, né? Tipo assim, quando alguém vai às vezes brincar de te dar um tapa na cabeça, você sem perceber se desvia, é o que a gente chama de reflexo. O reflexo é o seguinte, ele é uma resposta que o nosso organismo faz lá na nossa medula espinhal, lá na nossa coluna.
dentro da sua coluna vertebral, dos ossinhos, você tem a medula espinhal. O nosso reflexo, ele é elaborado. O que eu falo elaborado? Ele é o comando para você contrair seus músculos e desviar de um tapa ou desviar de alguma coisa que você não viu, que a gente desvia assim às vezes no susto, que é o que a gente chama de reflexo. Esse processo de reflexo ele é elaborado da minha medula. Então, quando o médico, você vai no médico e quer testar seu reflexo, o que ele faz? Ele dá uma marteladinha no seu joelho. Cadê a figura aqui? Ele dá uma marteladinha no seu joelho para testar o seu reflexo. Que isso? Ó. Que eu tava falando que é aquela hora dos neurônios. Porque quando a gente vai testar o reflexo, a gente usa eles. Olha só, isso aqui é um pedacinho da sua medula espinhal que está dentro da sua coluna vertebral. Que fatiaram um pedacinho só para você ver como é que funciona. O meu reflexo ele é elaborado aqui, ó. Eu recebo a martelada, só que isso é em frações de segundo. Essa informação chega aqui. Aqui eu tenho a elaboração do reflexo e essa informação chega ao meu músculo que contrai e minha perna levanta. Por que isso é feito na medula e não no cérebro? Porque se eu tomo uma marteladinha no joelho, a informação ela vai andar até aqui e volta. Se eu tivesse que mandar essa informação até o cérebro para elaborar o reflexo, eu teria que subir daqui até aqui em cima e voltar. Como meu caminho seria maior, o tempo que eu gasto também seria maior. Com isso, qual o problema que eu teria? Eu demoraria mais a elaborar a minha resposta e mandar para o músculo contrair. Então, por isso que os nossos reflexos são feitos na medula, na coluna, para eu ter velocidade. O arco reflexo é o caminho que o impulso percorre, que é o quê? Quando eu dou uma marteladinha, o meu impulso percorre um nervo sensorial ou sensitivo, em vermelho, e depois volta para o nervo motor, em verde. Isso é o que eu chamo de arco reflexo, o caminho que o impulso percorre. E o ato reflexo é justamente o impulso em si, a atividade em si, o ato do reflexo. Ó. Martelei, vou contrair e suspender a perna. Se a gente tivesse na aula presencial, eu ia fazer isso com vocês, ia dar um toquinho no joelho, vocês iam ver o joelhinho levantar assim na hora. Beleza, pessoal? Então é isso. Próxima aula nós vamos falar do sistema endócrino. Falou, valeu!